ouvindo. Boa. Vocês vão me ver. Agora estão me vendo? Vou acompanhar vocês aqui pelo celular, pelo chat, pra gente poder ir conversando, beleza? E a gente vai conseguindo trocar essa ideia tranquilamente. Deixa eu pegar aqui. E eu consigo acompanhar vocês daqui também. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá! Temos aí Cosme Oliveira. Vai falar sobre o que hoje? Hoje é sobre a mentoria. Vou explicar como é que vai funcionar e a gente vai fazer uma revisão aqui. Beleza? Cosme Oliveira, Yuri Miranda, Patrícia Mourão, Mariana Macedo, quem mais? Elza Correia, vamos lá, Raquel Bars, Alexandre Fernandes, Júnior Miranda, Paula Corriça, Mariana Macedo, tem uma galera aí que vai chegar aí, Nathalie, Tiago, Gisela, boa noite. Beleza, galera. Tem uma galera aí que entrou aí. O que vai acontecer hoje? Nós vamos bater um papo sobre como a gente vai fazer na mentoria de Direito Administrativo. E a partir de então, a gente vai dar sequência nessa semana aí na mentoria, beleza? Então hoje é só para vocês entenderem como é que funciona. E vou aproveitar que a gente já está aqui ao vivo e a gente também faz uma revisão aí sobre Direito Administrativo. Afinal de contas, é sempre bom, né? Deixa eu aproveitar aqui também para botar isso aqui para gravar, que já fica gravado aí também já. Beleza? Bom, vamos lá. Estamos juntos aí, iniciando nossa live de hoje. Pessoal, vamos lá. A gente já teve uma mentoria anteriormente, vamos falar sobre duas situações, que inclusive eu tive que redesenhar a mentoria para ficar de mais fácil entendimento, todo mundo poder acompanhar, beleza? A primeira mentoria que a gente fez para a Polícia Civil, a gente levou em consideração que a banca que havia sido escolhida para essa prova, para essa instituição, era o Instituto OCP, beleza? Então a gente tinha ali, ó, o Instituto OCP, beleza? Só para todo mundo ficar ligado, que eu dei algumas notícias e informações sobre o que aconteceu com o Instituto OCP em relação àquela possível prova que aconteceria da Polícia Civil, que já estava autorizado, inclusive com aquela quantidade de cargos. Posteriormente, em razão do regime de recuperação fiscal, e aí eles tiveram que fazer uma nova autorização, mantendo, na verdade, até aquelas vagas, só que eles tiveram que fazer a alteração das convocações em razão do regime de recuperação fiscal. Tá aí, beleza? Todo mundo junto, tranquilo. Bom, esse Instituto OCP não necessariamente vai ser a prova, né, a banca da sua prova, nessa segunda autorização. Então, o Instituto OCP era ele que estava escolhido na primeira autorização. Beleza? Quando essa autorização aqui ela foi revogada e foi dada uma nova autorização, significa dizer que agora tem uma segunda autorização do concurso. Como não houve assinatura do contrato com essa banca, não houve essa assinatura, a banca não ficou obrigada a fazer. Então houve uma nova autorização, houve um novo chamamento público e agora a gente está aguardando quem vai ser a banca do seu concurso. Beleza? Perguntas e dúvidas que vocês devem ter, né, naturalmente. Prado, pode ser o Instituto OCP? Pode. Pode ser também a banca Sebrasp? Pode. Pode ser a Banca IBAD? Pode. Pode ser a Selecom? Pode. Pode ser qualquer outra instituição que tenha apresentado a proposta? Pode. A proposta a ser escolhida vai ser a mais vantajosa. Então pode ser que não seja mais o Instituto OCP. E aí, como é que a gente vai fazer essa mentoria? Por isso que isso aqui nos interessa. Ó, a gente está nesse momento aqui, ó, da segunda autorização da Polícia Civil. Daqui a pouco eu falo do TJ, tá? Então, eu estou nesse segundo momento. Como eu estou nesse segundo momento, significa dizer o seguinte: o conteúdo programático ele vai se manter em relação às disciplinas. Por que ele vai se manter? Não houve alteração no termo de referência no projeto básico.
Então, quando você realiza um concurso, um processo de chamamento público, você convoca as bancas e, com base no projeto básico, o termo de referência, ela faz a proposta dela, de preço, inclusive. Beleza? Se eu não mudei esse termo de referência, esse projeto básico, significa dizer que eles vão manter essa parte, ou seja, a quantidade de disciplinas, a quantidade de questões, então isso não foi alterado. O que pode acontecer? Por exemplo, dentro do direito administrativo, que é o que a gente está estudando, perfeito? Direito administrativo. Se você pegar o último edital de inspetor de polícia, você pode verificar, por exemplo, que não cai licitações e contratos. Beleza? Pode ser que eles incluam? Pode, é zero de problema para a banca organizadora. Por quê? Ela vai fazer as questões de acordo com o conteúdo programático dentro da disciplina. Então, se incluíram bens públicos, licitações e contratos, não faz a diferença para a banca, porque está dentro do escopo de quê? Direito administrativo, que é uma das disciplinas que tem um conteúdo programático. Então, isso não vai mudar. Isso muda para a gente que está estudando e vai prestar esse concurso, né? Vai realizar, vai fazer essa prova. Então, para a gente, isso vai ter importância e vai ser alterado. Vamos ir rapidinho que eu vou... O computador começou a bugar aqui. Beleza? Mas para quem está estudando, tem essa diferença, para a banca organizadora não tem. Então, de forma prática, o que vai acontecer? Né? A nossa mentoria vai iniciar-se no dia 16, na quarta-feira agora. Então, a gente vai começar efetivamente a nova fase da mentoria, e aí nós vamos focar nas bancas possíveis de serem escolhidas de acordo com o conteúdo programático do último edital. Para dar uma dinâmica um pouco mais diferente, o que eu mudei também um pouquinho, o que eu estava reparando e observando? A gente fazia as lives para poder corrigir as questões e tirar as dúvidas simultaneamente. Eu tinha aproximadamente aí mais de 100 alunos nessa mentoria, né? E eram sempre os mesmos 20 que assistiam, e que, por sinal, estão presentes aí de novo. Muito obrigado a vocês que estão sempre presentes, porque essa troca aqui ela é importante e é fundamental, beleza? Chegou aí Rosana também, Thalita. Então, assim, essas lives que acontecem, que são esses ao vivo, e eles vão continuar acontecendo, eles são fundamentais para a gente trocar essa informação e experiência. Onde está o problema para vocês, na verdade, né? Quando você não participa dela ao vivo, vai assistir ela gravada, ela acaba ficando muito extensa. E quem estuda para concurso tem que criar tempos e ser mais objetivo. Então, o que eu resolvi fazer dessa forma para todo mundo poder acompanhar? Para não ficar com muitas horas essa live. Eu vou gravar essas lives com as correções. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu quero me programar, e estou fazendo isso, para entregar a vocês as questões de correção nas quartas-feiras, isso vai começar a partir da outra semana. Eu entrego elas na segunda, e as de segunda-feira eu quero entregar na sexta-feira. Então você vai passar o final de semana para poder fazer as questões em casa, para assistir a correção, que ela entrará no ar na segunda-feira às 8 horas. E nós vamos fazer isso de forma gradativa. E aí, uma vez no final, eu vou fazer aí, pelo menos eu vou fazer, tá? Eu estou confirmando aqui que uma vez por mês, essa correção vai ter ao vivo, com simulado preparado por mim, não vai ser de provas anteriores, para a gente poder corrigi-las ao vivo. E o que eu vou pedindo para vocês, né? A gente vai manter o mesmo formato no canal de informação, a gente vai manter lá o grupo de WhatsApp, a gente vai manter a lista de transmissão, e eu vou selecionando para vocês as dúvidas que vocês estão mandando, e vou respondendo e enviando para todos vocês, perfeito? Então nós vamos fazer esse trabalho gradativo e todo mundo vai acompanhar. Eu acho que assim fica mais didático e mais dinâmico. Então a gente vai ter um encontro pelo menos, se eu sentir necessidade eu faço mais, não tem problema, um encontro pelo menos ao vivo para a gente fazer, as demais serão gravadas e eu vou transmitir para vocês nesse horário de 20 horas às segundas e quartas, e a gente vai mantendo essa interatividade por outras redes sociais, beleza? Por que eu vou fazer assim? Eu estou tentando otimizar o seu tempo e você não perder também a qualidade do seu estudo. Porque eu estava observando que vocês estavam demorando muito, né? Quem não assistia a live ao vivo, para assistir as lives posteriormente, e muitas das vezes, por não estar ao vivo, perdi o time do negócio. E a galera que estava ao vivo aproveitava mais, né? Se eu estiver mentindo, a galera pode falar aí, ó.
A galera que estava aqui sempre ao vivo, era bom que a gente tinha uma interatividade em tempo real e acabava tirando as dúvidas ali. Vai continuar acontecendo, só que a frequência vai ser menor. Então, ao invés de a gente fazer toda semana as lives ao vivo, né, porque elas ficavam muito longas, a gente vai aumentar o número de questões. Ao invés de serem 10 questões, eu vou fazer 20 questões. Então, a produtividade sua vai aumentar e você vai observar que o tempo vai ficar um pouco até menor da correção. Então, eu quero dar uma acelerada para a gente fazer o máximo de exercícios possíveis e você otimizar o seu tempo. E aí, se eu sentir necessidade de fazer mais lives para tirar mais dúvidas, eu escolho aleatoriamente um outro dia e entro aí ao vivo e faço. Aí pra gente é zero de problema. Mas assim eu acho que a gente vai manter uma dinâmica melhor. Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que vai ser a dinâmica? Dá o feedback aí, por gentileza. Beleza? Fala, Tiagão, tá on de novo, né? Vocês são fera. Mas eu até entendo também quando o negócio é ao vivo, muita gente não pode participar por N situações e circunstâncias, né? Trabalho, ou tá chegando atrasado, muita gente até mandou já, falou assim, não vou poder estar ao vivo, posso assistir depois? Beleza. Outra novidade que vai ter, né? Porque se o nome é mentoria, faz sentido, beleza? Eu preciso fazer esse acompanhamento e eu preciso impor para vocês prazos para vocês assistirem. O que eu tô a fim de fazer? Antigamente, estão lá, vocês têm o link dos vídeos, os vídeos estão lá para vocês assistirem da mentoria número 1, zero de problema, né? Tá lá para você assistir, vai ficar lá. Mas essa agora eu vou tirar do ar, beleza? Como assim eu vou tirar do ar? Porque a mentoria vai ter data para iniciar e vai ter data para terminar. Então a gente vai fazer esse projeto inicial de 3 meses. Se eu tiro do ar, eu te obrigo a assistir a mentoria dentro daquele prazo. Então inicialmente, você vai conseguir ficar atrasado até 2 semanas, perfeito? A partir daí você não consegue nem mais botar em dia, não tem como. Então, como é uma situação de mentoria, eu preciso que você acompanhe comigo. E aí eu vou tentar fazer com vocês, igual eu fiz da outra vez, da outra mentoria, um planejamento para a gente enquadrar as nossas aulas em algum momento. Ainda que você não consiga assistir nas segundas e quartas, você vai conseguir assisti-las dentro do prazo de 2 semanas. Porque senão vai perder a essência. O que eu entendi do outro projeto, que foi super bacana, tá? Foi a primeira mentoria que eu fiz, eu achei super bacana o projeto, mas eu senti que alguns de vocês, deixa eu falar isso bem pontualmente, se perderam no caminho e se desmotivaram. Porque imagina vocês, que a gente dava lá semana passada, na mentoria passada, o cara perdesse aí 3 semanas, ele não conseguia nem a pau botar em dia. Porque as nossas lives eram muito longas, era uma live de 1h30, 2 horas. Então, para você assistir essa live de 10 questões de correção de direito positivo em 1h30, 2 horas, era muito longa. Então, para você não desanimar, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser mais objetivo, e aí vocês vão conseguir assistir essas correções mais rápidas. E nas lives que a gente vai fazer tipo um simulado, que eu vou criar as questões para vocês, aí a gente aproveita para tirar dúvida. Então a pessoa vai conseguir fazer o seguinte, ela vai ter todo um acompanhamento, uma live mais objetiva e direcionada para a banca organizadora. Depois ela vai ter um tira dúvidas comigo ao vivo, com questões que eu vou elaborar para vocês. E eu vou elaborar essas questões em níveis fácil, média e difícil, para que a gente possa pegar todo mundo e colocar todo mundo alinhado, tá? E eu vou pedir para vocês fazerem um planejamento de estudos e tentar seguir o máximo possível. Por quê? É sabido por todos que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está necessitando desse concurso com a máxima urgência. No dia 8 de dezembro, saiu uma publicação no Diário Oficial do governador convocando todos os policiais civis que estavam cedidos para se apresentarem à instituição Polícia Civil. E o que acontece nesse momento? Ele tira todo mundo dos gabinetes, tira todo mundo dos outros entes públicos e manda retornar para a Polícia Civil por falta de efetivo. E aí começam as pressões políticas, naturalmente, né? Porque aí, quem estava, por exemplo, dentro de gabinete de deputado, o deputado vai começar a se movimentar para que ele volte. E a Polícia Civil precisa recolocar essas pessoas. Então, esse movimento é um movimento até bom para que vocês possam entender que, politicamente falando, eles vão pressionar para a realização desse concurso. Beleza? Então, só para você entender. E o que eu consegui inovar? Exatamente. O Thiago Pires falou que está terminando agora aquela questão da atividade 200 questões. Eu dei uma atividade para eles fazerem ao longo da outra mentoria de 200 questões de poderes administrativos, se eu não me engano. Aí ele está acabando agora. Pois é, Thiago, e é isso mesmo, assim. Tem gente que nem começou, Thiago, não fica triste não, tá?
A galera tá rindo aí, mas tem gente que nem começou a fazer aquela atividade. Mas aquela atividade ela era essencial, porque aquela atividade ela simplesmente mostrava para você todas as variações possíveis de pergunta. Era uma atividade que você tinha que fazer as questões, depois você tinha que fazer perguntas e respostas dessas questões. E aí depois você verificaria que você teria aí um grande resumo para sua prova. Quem fez aquela atividade conseguiu perceber e ter um conteúdo de material para fazer uma revisão posteriormente. Teve gente que não fez e teve gente que ainda está aí fazendo, né? O próprio Thiago falou que está aí nas 200 questões. Então, para evitar isso, pessoal, e transformar o negócio mais dinâmico, o que eu decidi fazer? Né? Isso foi consultado. Eu conversei com algumas pessoas que estão aí no grupo, justamente para a gente tentar entender o seguinte: como é que a gente pode dar uma dinâmica maior, fazendo o maior número de questões e um aproveito maior? Então nós vamos fazer essas correções gravadas, assim vocês conseguem todo mundo assistir no seu tempo e ela é gravada de forma mais objetiva. Eu dobrei o número de questões, antigamente por simulado a gente fazia 10 questões, lembra, por tema? Agora a gente vai fazer 20 questões e eu vou fazer um simulado criado por mim com questões ainda maiores do que as 20 questões para a gente poder corrigir ao vivo, beleza? Então só para vocês entenderem o que funciona. Então, se não estiver funcionando, a gente vai readequando. Mas eu tô querendo que vocês façam isso, senão perde a essência, pessoal. Olha só, antes de mais nada, é importante ressaltar o seguinte: o objetivo da mentoria, e o nome é mentoria, e aí eu sempre digo o seguinte: eu não sou coach, nunca fiz curso de coach, respeito todos os coaches, mas a mentoria, na minha opinião, é mostrar para vocês como eu consigo fazer isso e obtive determinado resultado, ou seja, que é a aprovação no concurso, e como é que eu faço isso até hoje, que é justamente fazendo e trilhando esse caminho de você conseguir pegar e fazer o passo a passo. Se vocês, na maioria, não estão conseguindo acompanhar, eu tenho que rever esse processo, porque todo mundo tem que andar junto, né? E eu entendo perfeitamente que não tem só a minha disciplina, tem várias outras disciplinas para vocês estudarem. Então eu tenho essa sensibilidade de tentar fazer vocês acompanharem. E aí eu cheguei à conclusão de que essa segunda turma só faz sentido se for nesse formato. Beleza? Tranquilo? Não. Olha só. As aulas elas vão ser gravadas, Tamires. Tamires perguntou se vai ser ao vivo ou vai ficar gravado. Por que eu estou fazendo esse modelo? Eu até expliquei, não sei se você chegou um pouco depois. É porque quando é ao vivo, a dinâmica é um pouco diferente e ela acaba ficando muito longa. E eu percebi o seguinte: eu estava demorando 1h30 aproximadamente para corrigir 10 questões. Como os simulados agora serão de 20 questões, você imagina o tempo que eu vou demorar para corrigir. E para você assistir isso depois, é muita carga horária. Então estou tentando otimizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer simulados que são de questões de provas anteriores gravados. Então eu vou corrigir e vai ser gravado. E aí posteriormente vai ser disponibilizado para vocês. E aí eu vou fazer uma live pelo menos no mês, que vão ser questões que eu vou fazer e vou disponibilizar com antecedência para vocês, e a gente vai corrigir ao vivo essas questões. E eu vou aproveitar e vou tirar as dúvidas sobre os temas das outras. Mas antes disso eu vou respondendo vocês. Eu vou gravando vídeos, assim, vocês vão mandando as dúvidas para mim, e eu vou gravando vídeos, concentrando as dúvidas e respondendo essas dúvidas através de vídeos e vou enviando para vocês. Então a gente vai conseguir otimizar isso mais fácil. Porque as dúvidas eu consigo gravar até do celular, então facilita muito o andamento disso e vocês não vão ficar com dúvidas não, tá? O canal vai ficar sempre aberto para a gente poder trocar essa informação. Tranquilo? Beleza? Então só para a galera ficar ligada. Bom, então vamos lá. Essa questão da Polícia Civil. E aí tinha uma demanda que estava reprimida, que é justamente a galera do Tribunal de Justiça, né, do TJ. Lembrando que os grupos vão ser separados, beleza? Prado, eu estou fazendo o concurso para a Polícia Civil, mas também vou fazer para o TJ. Beleza, depois a gente vai ter que ter uma conversa sobre isso, que é mais difícil de você conseguir conciliar, tá? Mas aí, como é que funciona isso? Vai ser diferente? Obviamente que vai. Porque a banca do Tribunal de Justiça é a banca Sebrasp, a antiga banca CESP-UNB. E aí a gente já vai gerando conteúdo. A CESP-UNB e a Sebrasp também pode ser da Polícia Civil a banca. Importante ressaltar isso, tá? E se for, vai ser ótimo, porque a gente vai conseguir botar vocês juntos em vários momentos. Mas como a gente só tem a banca definida do TJ, então o dele vai ser um trabalho mais direcionado. E aí eu vou tentar também trazer, quando o assunto for de interesse comum, eu trago eles também
para as nossas lives comuns, beleza? Mas eu vou separar para vocês esses conteúdos de forma que eu consiga atingir e alcançar todo mundo, beleza? Ah, Prado, a banca foi Sebrasp da Polícia Civil também. Ótimo, a gente consegue fazer esse estudo concentrado. Ah, são bancas diferentes, não tem problema. A partir do momento que a banca da Polícia Civil foi escolhida, e se não for igual a do Tribunal de Justiça, a gente mantém direcionado para a Polícia Civil a banca dela. Então as questões vão ser formuladas para essa banca e assim a gente vai fazer. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vai ser criado todo um novo grupo, né? A Patrícia pergunta, vai ser criado um novo grupo de WhatsApp. Esse novo grupo de WhatsApp, a gente vai disponibilizar lá os links, os conteúdos, conforme a gente combinou e a gente já vinha fazendo nesse formato. Aquele outro grupo tá lá, não vou extinguir. Inclusive, eu tive um problema no celular. Esse negócio de tecnologia é bom e é ruim, né? Que simplesmente eu perdi o contato de todo mundo. Então eu tenho lá a lista de transmissão, porque eu vou buscar lá, pesquisar a lista de transmissão, eu consigo pegar e transmitir, mas eu não tenho o nome de cada um de vocês. Então eu vou tentar, né? Algumas pessoas não têm o nome descrito, né? Não tem o nome descrito na conta, então vai ficar mais fácil para eu fazer. Então significa dizer que depois eu vou perguntando para vocês o nome direitinho para eu poder organizar nesse formato. Beleza? Então, basicamente é assim que funciona esse conteúdo. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma outra dúvida da galera. Beleza? Não é só a Raquel que está conversando aí com a Elza. Elza Correia. Elza tá do TJ, tá servidora do TJ, Elza? Beleza. Eu divulguei o link lá, mas depois as aulas vão ser nos links privados específicos da galera. Tranquilo? A Raquel quer saber, e a Elza quer saber se tem alguma novidade do Tribunal de Justiça, né? O concurso ainda permanece suspenso e algumas situações vão permanecer dessa forma até que os governos federal, estadual e municipal entrem em comum acordo sobre a situação da liberação, né? O governo do estado do Rio de Janeiro e o governo do município do Rio de Janeiro estabeleceram alguns critérios e restrições no âmbito municipal e estadual. Isso faz com que você não tenha condições de realizar um concurso público porque aglomera pessoas. É uma situação que estamos teoricamente, né, evoluindo no sentido de chegarmos a uma possível descoberta de uma vacina efetiva. Eu digo isso porque no Brasil não tem nenhuma ainda autorizada, mas parece-me que já tem um movimento no resto do mundo no sentido de que é eficaz e que vai funcionar. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho essa situação da vacina e vacinando as pessoas se está imunizando, e aí volta um pouco dentro da normalidade. Lembrando que essa vacina provavelmente é mais de uma dose, provavelmente ela tem um tempo de proteção, e aí a gente tem que tomar isso ao longo do tempo. Lembrando que os cuidados vão permanecer, né? De álcool em gel, cuidados com máscara, serão situações que a gente vai ainda conviver por mais algum bom tempo em relação a isso. Mas a mentoria, eu estou tentando voltar direto para isso daí, tá ok? Então, vamos seguir aí, só para a galera ficar ciente de como a gente vai seguir isso daí. A Jamila quer saber o seguinte, pela mentoria dá para estudar pelo profissional da PM? Essa mentoria, eu vou tentar sempre pegar com vocês, e isso é importante ressaltar, que a parte todinha teórica que eu vou preparar para vocês, mandar para vocês, mais a parte da correção, ela serve para qualquer concurso. Eu sempre falo isso, né? Atos administrativos são atos administrativos, em banca Sebrasp, em banca Instituto OCP, em banca FCC, em banca FGV. Atos administrativos são atos administrativos. A forma de abordagem é que muda. Então isso vai ser importante para a gente tentar entender o seguinte: a teoria vai servir para qualquer um. As questões, quando forem direcionadas, é como aquela banca aborda, mas eu vou tentar abarcar o máximo possível de conteúdo de videoaula, mais de escritas, de forma que te preparem. E eu sempre costumo dizer isso, e isso eu falo tranquilamente. Imagine o seguinte: se o conteúdo fosse diferente para cada banca, eu precisaria de um professor específico para cada uma delas. Em outras palavras,
Um professor que tem um conteúdo para poder transmitir e te preparar para um concurso, pouco importa se a banca é Sebrasp, FCC, FGV, ou Instituto OCP, ou SECOM, qualquer outra. Porque o conteúdo programático é aquele ali. Então, como o objetivo da mentoria é trazer a pessoa que está no básico, trazer a pessoa que já está no nivelamento mais alto e quem está no avançado, andando juntos, né? Significa dizer que eu vou pegar desde a base até o aprofundamento. E esse é o objetivo. A gente vai iniciar esse processo hoje para vocês verem, né? Para vocês virem, né? Como funciona o que eu estou falando para vocês. Ou seja, a gente vai pegar do básico e vai nos aprofundando nesse tema aí, beleza? E eu vou provar para vocês, porque a gente vai fazer questões de diversas bancas e focar naquela banca específica daquele concurso, significa dizer que eu vou mostrar para vocês que uma questão pode ser abordada de forma diferente com a mesma resposta. Esse é o objetivo. E outra referência que eu tenho sempre de direito administrativo, isso é uma coisa que eu tento trazer para vocês, é o seguinte. O direito administrativo tem algumas formas de eu estudar. Eu posso decorar, que é o que muitos fazem porque se desmotivam. Eu posso entender a lógica do direito administrativo e me utilizar da decoreba para poder ir bem nessa prova. Ou eu posso aprender definitivamente o direito administrativo. E só para vocês entenderem como é uma técnica que eu uso e que para mim funciona e que para você pode funcionar, eu vou falar um negócio aqui essa semana que foi interessante, é o seguinte, ó. Essa semana eu tive um debate sobre propriedade intelectual na TV Justiça. Eu estudei propriedade intelectual, tenho uma especialização pela Fundação Getúlio Vargas em propriedade intelectual em 2002. Nós estamos em 2020, são 18 anos. De 2002 até 2010, eu advogava para artista, eu advogava para propriedade intelectual. Então, muitos artistas que ainda estão hoje aí, eu advogava para eles na área de propriedade intelectual. Então, advogava fazendo contratos, advogava por ações judiciais, enfim, fazia tudo isso. De lá para cá, eu não peguei mais, a não ser esse ano, em razão do mestrado que eu estou fazendo, que é um mestrado em Direito Econômico, na linha de pesquisa de regulação, inovação, tecnologia, envolve novamente direito de propriedade intelectual. E aí eu fui participar de um debate com um diretor da Associação Brasileira de Propriedade Industrial sobre esses temas. E aí o legal é o seguinte, eu não pegava nisso há 8 anos. Eu fui dar uma revisada no meu material de estudo que eu preparei, né, enquanto aluno, e fiz a revisão. E aí, o debate, depois eu vou dar o link para vocês assistirem. Perfeitamente, porque eu tinha uma base que eu aprendi. Então eu só precisava rememorar as legislações, os conceitos, e isso foi simples. Isso aí numa leitura de 2 horas eu peguei e revivi um assunto de 8 anos que eu não tocava nisso daí, para poder entrar num debate com o diretor de uma Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Então olha só para você entender, quando eu digo para você, quando você aprende um negócio e embasa legal, isso fica fácil. Então não some nunca, você nunca vai desaprender. Você pode estar um pouco sem técnica, né? Sem o molejo do negócio, mas isso aí é fácil de você fazer. E aí, qual é a mágica do negócio? Como é que funciona isso, Prado? Que mágica é essa? É fácil, é só a gente entender. Entender o negócio, consolida, faz exercício, fixação, e depois você não vai desaprender. Vai passar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, se você pegar o seu resumo, você vai reviver tudo aquilo e você está apto a falar sobre o tema, beleza? Então, é mais ou menos assim que a gente vai funcionar e que vai fazer, tá? Vamos lá, vamos falar sobre outras situações interessantes aí. A Raquel faz uma pergunta que é interessante, eu sempre respondo da mesma forma e fundamento o porquê disso. O edital do Tribunal de Justiça, por exemplo, já saiu e ela está preocupada com a lei de licitações e contratos, né? E tem que estar preocupado mesmo porque é uma coisa que vai ser novidade. Então vamos lá. O que ela está perguntando? Ela está perguntando o seguinte: o fato da lei de licitações e contratos, né, a famosa lei 8666, ser revogada, porque vai sair um novo estatuto de licitação aí, foi aprovado no Senado e está indo para a sanção do presidente da República. Significa dizer o seguinte: a gente vai ter uma nova legislação sobre o tema. Então, vamos fazer uma linha do tempo. Hoje é que dia? Dia 14, né?
dia 14 de dezembro de 2020. Beleza? Aqui saiu o edital do TJ. Beleza? Publicado o edital. Tudo que é alterado aqui para cá, inovação legislativa, não pode alterar o que já foi publicado. Então, se o edital publicado pediu Lei 8666 de 93, significa dizer que vai cair a Lei 8666 de 93. Prado, mas o negócio é o seguinte, eu não vou estudar mais a Lei 8666 porque ela mudou. Problema. Já está publicado. Já está publicado. Se já está publicado, significa dizer que eu não posso alterar isso daí. Beleza? Prado, mas ela foi revogada. Não importa. Vai continuar caindo a Lei 8666. Qual é a chance de eu alterar, e outra situação também da consolidação normativa, né, que foi alterada. Qual é a chance desses conteúdos novos, né? Nova lei de licitações e a nova consolidação normativa, né? A nova legislação sobre consolidação normativa entrar nesse edital. Se for republicado o edital. Republicação. Eu falei republicação do edital. Então, se o edital for republicado aqui, aí essa inovação legislativa pode ser cobrada a partir daqui. Beleza? Se não for republicado o edital, e republicar o edital significa tomar ele do zero, então todos os prazos vão andar para frente de forma que não te prejudique, antecedência mínima até a prova, prazo de inscrição, retomado, tudo bonitinho. Possibilidade de quem fez a inscrição desistir do concurso. Se não for feito isso, vai continuar caindo a Lei 8666 e aquela parte da consolidação normativa que já foi revogada. Beleza? Acho que essa é a dúvida da Raquel e essa é a dúvida sobre todo mundo, né? Beleza? Outra situação sobre a Lei 8666, que é uma coisa que vocês estão preocupadíssimos, né? E tem razão de estarem preocupados mesmo, porque vai impactar na sua vida de estudante, na sua vida acadêmica, né? E de servidor também, tá? Isso é importante. Eu sou instrutor de licitações e contratos, eu também estou passando por esse processo. Porque até então o projeto não foi divulgado amplamente, muita coisa foi alterada. Como eles aprovaram, eu vou precisar estudar, inclusive. E detalhe, eu vou estudar não para eu saber, vou estudar para ensinar. Então é um pouco diferente ainda, né? Porque eu tenho que entender, saber e tenho que me aprofundar sobre o tema. A lei de licitações nova, se sancionada pelo presidente da República, ela vai ter um período de vacatio legis. Para quem não sabe, vacatio legis é o tempo em que ela é promulgada até a aplicabilidade dela na prática, de até 2 anos. Então, o ente público vai poder optar entre aplicar a antiga lei e aplicar a nova lei dentro do prazo de 2 anos. Somente depois de 2 anos é que ela será obrigatória em todos os entes públicos, pois trata-se de uma lei nacional. Beleza? Então a gente ainda tem essa situação, que é justamente pelo vacatio legis. Então, ainda que sobrevenha uma legislação nova, ela vai demorar um tempo para que ela possa seguir dessa forma, tá bom? Acho que essa era a dúvida aí da Tamires e a dúvida da Raquel, beleza? Então, só para vocês não ficarem sem resposta. A gente vai estudar essa legislação que tem, mas se eu fosse você, eu ficava despreocupado em relação à aplicabilidade dessa nova legislação num edital que já tenha sido publicado, como no caso do Tribunal de Justiça, e no caso da Polícia Civil, como ainda não tem previsão das licitações e contratos para os cargos que ali estavam disponibilizados. Beleza? Tranquilão, pessoal? Beleza? Ó, Roberto chegou aí agora. Bom, só para todo mundo ficar ligado nisso daí. Mas a gente já vai falando um pouquinho sobre essa nova legislação. Eu estou preparando um conteúdo para ela, porque isso aí interessa a todo mundo, né? A nova legislação de licitações e contratos interessa para quem já é servidor e trabalha com licitação, para quem presta serviço para a administração, para quem vai fazer a realização de concurso e para quem ainda quer vender para o governo. Então, essa é uma legislação que vai interessar a todos nós e nós vamos acompanhar dessa forma. Tranquilão?
Tem algum estudo aqui? Beleza. Show de bola. Tá todo mundo tranquilo hoje, né? A galera tá bem light aí, tá bem suave. Vamos então começarmos a falar um pouquinho sobre os conteúdos do direito administrativo que são importantes e uma forma para a gente poder começarmos a estudar isso daí, né? Eu fiz uma postagem ontem até no Instagram. Essa postagem se referia a um conteúdo que tinha lá de um político, né? Falando que realizou determinadas atividades. Eu queria saber qual era o princípio que ele estava ferindo. E a gente até brincou na postagem dizendo o seguinte: o que mais a gente vê por aí são essas faixas, né? As faixas dizendo que fulano de tal fez obra A, B e C, ou então faixas que a pessoa bota uma faixa se autoagraciando, né? Um autoagradecimento sobre aquela luz que ele colocou na localidade e assim por diante. Beleza? Tranquilão? Beleza, vamos lá. Vamos iniciar aqui para a gente poder entender um pouquinho de como funciona. Qual o objetivo da gente estudar a parte do direito administrativo? Outro dia me perguntaram assim, Alexandre, por que você leciona direito administrativo, né? E eu fiquei olhando para a pessoa e perguntando o seguinte: olha só, muitas das vezes alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Se ninguém lecionar direito administrativo, e direito administrativo é uma das matérias mais importantes porque ela está presente em quase todos os concursos, quem vai ensinar esse negócio? E, na verdade, o direito administrativo, ele me escolheu, não foi eu que escolhi ele, não. Eu, quando estudava a parte do direito, né, na faculdade, eu odiava direito administrativo. É muito ruim. É um ramo péssimo para se estudar. Não é legal, não é engraçado, não dá para contar muita piada, né? É uma matéria chata, pesada, não tem um código para se estudar, é uma matéria não codificada, e aí gera muita dúvida, né? Porque você tem outros ramos do direito permeando o direito administrativo, e aí traz essa confusão danada do direito administrativo. E o que acontece com o direito administrativo? Existem algumas situações que a gente tem que entender o seguinte, ó. Sobre o direito administrativo, ele tem uma lógica, beleza? Obviamente que ele não é uma lógica matemática, obviamente que é uma lógica jurídica, né? É uma lógica jurídica. Eu sempre falo isso, e eu vou batendo nessa tecla, para a gente não só decorar o que tem que ser decorado, exemplo, prazos na legislação, você decoreba pura, mas para a gente entender também como é que funciona essa lógica jurídica. E essa lógica jurídica ela é fundamental para primeiro entendermos como a gente vai ter que estudar para a nossa prova, e segunda situação que é importante também, é justamente a situação do seguinte: como eu vou aprender esse negócio e não vou mais esquecer, né? Como que eu aprendo essa bodega aí? Como que eu aprendo essa jossa de uma vez por turnos? E aí eu sempre vou batendo nessa tecla. A galera que já estudou o direito administrativo na mentoria anterior vai sentir um pouco de diferença em relação a essa próxima, que por mais que a gente mude a abordagem, por mais que a gente mude as questões e comece a fazer de outras bancas, se ele seguir o passo a passo, ele vai chegar no momento agora que vai ser de aprofundamento. Então é importante a gente entender o que acontece quando a pessoa está iniciando no estudo de direito administrativo e quando a pessoa já está avançada. Porque vai criar em você aquela ansiedade do... E aí, fala sobre aquilo, me responde aquilo outro, né? Se for ao vivo, então pior ainda, que você vai fazer perguntas um pouco mais à frente. É natural. E quando chega esse momento, é o momento que eu mais gosto de ver vocês, né? Que é o momento que você está da motivação. É o momento da euforia, do prazer em estudar o direito administrativo. Por incrível que pareça, estudar direito administrativo pode ser prazeroso. De que forma? Quando você começa a aprender e acertar as questões. Então, vai ser importante para a gente poder entender como vai funcionar esse simulado dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o direito administrativo ele tem uma lógica jurídica. Segunda forma que eu tenho que aprender, né, e entender. Eu tenho que começar a entender como funciona o direito administrativo da teoria
com a prática. Mas não a prática do dia a dia que você vê bagunçado. A associação da teoria com a prática de forma como deveria ser. Exemplo. Quando eu passo na rua e visualizo uma viatura da Polícia Militar, né? Ou uma viatura do Corpo de Bombeiros, com giroscópio ligado lá, beleza? E o policial uniformizado ali, o que é isso? Meu desenho melhorou um pouquinho, né? Eu acho que era pior. Ele está um pouquinho melhor. Está um pouquinho melhor. O que acontece? O que é isso daqui? Vamos lá, vamos aproveitar aí e começar a perguntar. O que representa, ou qual conceito representa uma viatura da Polícia Militar com sinalização ostensiva parado numa esquina? O que significa isso? O que representa? Qual o conceito disso? Vamos lá, vou tentar te dar opções. Isso daí é o conceito de administração pública. Material. Isso é o conceito de administração pública orgânica. Isso é o conceito de administração pública formal. Pronto, só 3 opções. Responde aí. A, B ou C? Qual é a resposta aí, por gentileza? Vamos lá. Não dá pra ver o que eu escrevo em cima? Tá ruim de ver? Como é que não dá, rapaz? Tô olhando daqui. Beleza. O Thiago Pires respondeu letra C. Boa. Eu gosto assim, eu gosto de coragem. O cara vai logo e mete logo a questão aí. Qual é? A, B ou C? Cara, você tem 33% de chance. 33% de chance de acertar, né, amigo? 33% de chance de acertar essa brincadeira aqui. A Tamires também respondeu letra C, né? A Elza Correia também respondeu letra C. Eu não sei se eles estão copiando o que o Thiago está respondendo ou se eles estão pensando. E a vantagem de você marcar uma alternativa só é porque você não precisa justificar ao lado positivo da história. O Alexandre Fernandes já discordou e botou letra B, né? É importante a discordância. E aí, só essas pessoas que vão responder? O Yuri botou letra B. O Alexandre Fernandes voltou atrás, apagou, não quer falar, retratou a mensagem. Voltou novamente, escreveu. A Elza diz que não cola. A Elza é mentirosa, porque quem não cola não sai da escola. O Thiago Pires falou que foi o conceito de material e formal. Beleza. E por isso ele respondeu formal. E tem mais gente na live. Só essas pessoas responderam, mas tem mais gente, né? O Júlio César respondeu letra B de bola. Bora, galera. É só escrever uma letra aí, ó. A, B ou C. Escolhe a letra e vai, pô. Vai na fé, pô. Chuta aí, maluco. Ó, teve gente chutando aí. C de Cristo. B de Bozo. A de amor. Só que eu não vi ninguém respondendo a A, né? A Elza falou, estou entre a A e a C. A Gessilene respondeu letra A. Agora que ficou legal pra caramba, né? Porque você veja, nós demos 3 opções, né? 3 opções. A, B e C. A chance de eu acertar é de 33% se eu chutar. Né? Eu posso chutar e acertar. E aí eu acho que umas 7 pessoas responderam das 30.
e vamos à resposta. Beleza. Parabéns a quem respondeu. Muito obrigado por ter respondido. A você que não respondeu, não tem problema, né? Tá se omitindo. Tô vendo, estou de olho. Não tem problema nenhum, isso daqui é só uma brincadeira para a gente exercitar, para a gente começar a entender o seguinte. Quando você decora, acontece isso que aconteceu aí. Muita gente respondeu com embasamento certo, só que provavelmente decorou e trocou os conceitos. Olha só. Eu tenho duas formas de entender a administração pública. Ou ela é formal, ou ela é material, né? Ou ela é subjetiva, ou ela é objetiva. Ou ela é orgânica, ou ela é funcional. Beleza? Ali em cima agora realmente não dá para enxergar. Vou abrir aqui um pouquinho o quadrante para enxergar. Beleza? Pronto. Tranquilo até aí? Então vamos tentar entender de alguma forma que facilite sua vida. E é esse o objetivo, né? Olha só. Uma viatura da Polícia Militar com a iluminação ostensiva, um policial militar ostensivamente aqui, numa esquina, ela representa a administração pública materializada ou ela representa a administração pública formal? Aqui está a administração pública presente ou aqui está apenas o que a administração pública deveria fazer? O que você está enxergando é um policial prevenindo a ocorrência ou evitando a ocorrência de crimes, ou o que você está vendo é uma pessoa que ocupa um cargo público e estrutura a administração pública? Se você respondeu a primeira opção, é um policial prevenindo, evitando, é a administração pública presente, o sentido dela é material, porque ela se materializou. Se ela se materializou, ela atingiu o objetivo dela, que é justamente administrar aquilo que é público. Se ela atingiu o objetivo dela, significa dizer que ela está realizando a função dela. Então, toda vez que eu falar em funcional, material e objetiva, é quando você efetivamente consegue ver a presença da administração. Quando você fala como ela se forma, né, que é a orgânica, faltou um C aqui, orgânica, formal, subjetiva, é como ela se comporta, é a formação dela. Então, esse sentido é de formação. Como é formada a Polícia Militar? Ela é formada através de batalhões, unidades de policiamento pacificador, através de secretaria da Polícia Militar. Então isso é a sua formação. Então isso é o conceito dela, é como ela se apresenta, é como ela está se mostrando, é como ela se organiza. Então isso é sentido formal. Quando ela está na rua, é sentido material, como ela se materializa. Então nós temos aqui a situação de 3 nomes diferentes para dizer a mesma coisa, que é formação, e nós temos 3 nomes diferentes para dizer a mesma coisa, que é como ela se materializa. Então é justamente como ela consubstancia a atividade. Então é como ela realiza a atividade. Beleza? Então, para quem respondeu, a letra A é a resposta, né? É o sentido material. Por quê? A B e a C já estavam se anulando, senhores. Se orgânica é sinônimo de formal, que orgânica é sinônimo de subjetiva, a orgânica e a formal se anularam. Então só podia ser sentido o quê? Material. A resposta era a letra A. Só que eu só poderia responder isso se eu primeiro tivesse o conhecimento do que é uma administração pública no sentido orgânico, formal e subjetivo, o que era administração pública no sentido funcional, material e objetivo. Aí sim eu conseguiria fazer a distinção. Depois eu tinha que entender que objetiva, material e funcional são sinônimos, orgânica, formal e subjetiva são sinônimos. Aí sim eu conseguiria fazer a invalidação dessas opções. Então a B e a C eu consegui invalidar porque eu tenho 2 opções falando a mesma coisa.
a única opção possível aqui é a administração pública em sentido material. E aí é isso que eu falo. Quando você tem essa maldade, e essa maldade vem primeiro de entender e depois de fazer bastante exercícios, é o seguinte: falar em administração pública orgânica ou administração pública formal, eu estou falando a mesma coisa. Então essas duas opções, elas já se anulam. Porque se eu marcar a B, tem que ser a C também. Então automaticamente só pode ser a letra A. E aí vem a malandragem de você fazer questões de provas, né? Isso te dá bastante base para você poder responder. Beleza? Vamos lá? Aí tu vê que as pessoas fundamentaram, ó. A Patrícia diz que perdeu a pergunta, né? Então ela perdeu a pergunta em algum lugar aí. Eu fiz a pergunta 3 vezes, mas beleza, ela perdeu, tá valendo. Aí a Tamires falou assim, eu pensei no subjetivo e objetivo. Beleza, ela pensou certo, ó. Subjetivo e objetivo. Só que qual é o sinônimo de subjetiva? Formal e orgânica. Qual é o sinônimo de objetiva? Material e funcional. Então aqui, se eu entendi que ela era objetiva e não tem objetiva, qual é o sinônimo dela? Material. Então só pode ser material. Letra A. Então essa tinha que ser a sua resposta, Tamires, baseado nisso. Então veja que vocês vão para o pensamento correto, mas depois, na hora de escolher, a gente acaba pegando a opção incorreta. Você veja que, acho que 2 pessoas aí das 7, né, 2 ou 3 pessoas responderam letra A. A maioria respondeu letra B e C, inicialmente. Mas ganhou um símbolo do joinha porque teve a coragem de responder. Pessoal, é comum a gente responder e errar, e esse é o momento de errar, tá? O objetivo era só para a gente criar essa interação, para vocês entenderem o seguinte: as lives, né, quando elas acontecem dessa forma e ao vivo, ela é didática, é bacana essa troca, eu me amarro, eu acho né, do caramba. Mas a gente perde bastante tempo de uma forma objetiva corrigindo a questão. Por isso que a gente mudou um pouco a dinâmica de como vai ser esse evento, essa mentoria, que agora na quarta-feira a gente vai começar a fazer nesse formato. Mas a gente vai ter pelo menos uma live aí por mês para a gente poder trocar essa informação e de preferência com os simulados que eu vou fazer as questões. Então eu vou elaborar as questões e essas questões que eu elaborei a gente corrige ao vivo. As questões que eu vou dobrar o número de questões em relação à mentoria anterior, ao invés de 10 serão 20. Elas serão gravadas e corrigidas de forma objetiva para a gente poder acompanhar. Tranquilo? Foi? Beleza? A Raquel está dizendo que o delay dela está grande, está de 5 minutos. Não, acho que não tem isso tudo não. Acho que tem um pouquinho menos, mas tem um delayzinho, né? Isso aí faz parte. A gente ainda não chegou à forma de acelerar isso daí não. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos dar uma sequência aqui, já que a gente está falando um pouquinho de conteúdo, até para ficar um pouco dinâmico isso daí, né? E nós vamos fazer, deixa eu tentar aproveitar aqui, vamos tentar fazer uma outra questão sobre um outro tema, e aí vai ser uma questão para a galera do TJ aí que é de certa e errada, que pode ser também para a Polícia Civil, né? Não está dispensado não. Pessoal, só lembrando, tá? Essas questões da banca CESP, que são de certo e errado, não vai ser para o TJ não, o TJ vai ser de ABCDE, mesmo sendo a banca Sebrasp, tá ok? Deixa eu tentar apagar aqui o gabarito para não ficar muito fácil para vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na questãozinha que a gente tem aí. Que é a seguinte, a questão. Ó. Ano 2020, banca Quadrix, né? Foi do Conselho Regional de Nutrição, assistente administrativo, diz assim: o Estado é pessoa jurídica territorial, soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, Direito Administrativo, Descomplicado, 16ª edição, 2008, página 13. Quanto às noções de Estado, julgue o seguinte item. O Estado possui personalidade jurídica e direito público, podendo adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. E aí? Essa foi a pergunta. Eu vou deixar aqui para você poder visualizar, né? E aí você vai responder para mim. Essa alternativa, ela está certa ou está errada? Essa alternativa, ela está certa ou está errada? Beleza? Então, estou deixando aí
ela na tela para que você possa fazer. Tira o print aí, filhão. Tira o print para depois você falar, bota de novo. Tira o print. Para a gente poder responder essa questão aí. Beleza? Pronto, voltei para mim aqui. E aí, tá certo ou tá errado? A Nathalie respondeu que ela tá certa, né? A Elza Correia tá botando um chiu ali. Chiu, eu não sei se é para calar a boca ou chiu é chiu, deu ruim, né? O Leonardo tá dizendo que acertou. Ouviu eu falar isso num curso da PSEG em 2010. Porra, Leonardo, 2010, filhão? 2010 é muito tempo, cara. Nós estamos em 2020, rapaz. Tu lembra disso? Mentira. Duvido que tu lembra disso. Tu lembra disso mesmo? Se você lembra disso, significa dizer que você aplicou aquilo que eu falei. Você entendeu naquele momento que existia uma lógica jurídica e você fez uma associação do conteúdo teórico com a prática. Que é esse o meu desafio, né? O meu desafio é justamente esse. Fazer com que você consiga entender a parte teórica, fazer uma associação com a prática e nunca mais esquecer daquilo, né? E aí, em 2010 você está falando que era justamente aquela situação dos bonecos, né? Que eu fazia lá, por isso que você está trazendo isso. O item está certo, né? A resposta aí é certa. Pelo seguinte, ó, olha que interessante. Ele fala assim, ó, o Estado, então se é o Estado que é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa jurídica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, significa dizer que ela tem personalidade jurídica. E se ela tem personalidade jurídica, ela tem patrimônio próprio? Tem que abrir mais um pouquinho que ela vazou lá. Pronto. Se ela tem personalidade jurídica, ela tem patrimônio próprio. Logo, ele está falando que o Estado é uma entidade. E eu sempre brincava, né, fazendo uma espécie de um boneco para você entender. Foi aí e voltou, né? Deu uma bugada aí. Que é o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse boneco aqui seja o Estado e que o corpo dele sejam os seus órgãos. Beleza? Como é que é o nome desse boneco? Estado. Como é que ele faz as coisas? Através dos seus órgãos. Como é que é meu nome? Alexandre. Como é que eu faço as coisas? Através dos meus órgãos. Então essa associação, ela é importante existir para que você possa entender da seguinte forma. Toda vez que o Estado, quando age através de seus órgãos, ele tem uma atuação direta. Toda vez que o Estado pede para uma outra pessoa, por exemplo aqui, uma autarquia, né, fazer algo, significa dizer que ela atua de forma indireta. Só que ambos são pessoas. Se ambas são pessoas, ambas são entidades. E se são entidades, são pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica que pode ter patrimônio próprio. E aí o conceito que eu tenho que trazer, para nunca mais esquecer, é o seguinte. Pessoa jurídica, o que que é? Na verdade, a pessoa jurídica é uma ficção da lei. Como assim uma ficção da lei? Quem criou a pessoa jurídica foi a lei. No caso, quem criou a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios foi a Constituição Federal, que é a lei maior. Então, a Constituição Federal, que é a lei maior, criou a pessoa jurídica. Então, quando a lei cria uma pessoa, isso é uma ficção. Por quê? Porque ela só existe no direito, ela não existe materialmente. E aí, aquela coisa que eu começo a falar para você. Pega da teoria e vai para a prática. Olha só. Cara, você já parou para pensar onde começa e onde termina o município do Rio de Janeiro? Onde começa e onde termina o estado do Rio de Janeiro? Você consegue chegar no estado do Rio de Janeiro? Não, tudo isso é ficção.
Alguém diz que o limite com o Rio de Janeiro e Juiz de Fora é naquela localidade. Aí bota uma placa ali de divisa entre municípios, né? Alguém diz que a partir daquela localidade que você passou, já é outro estado. Então, você pode ter uma divisa entre municípios dentro do mesmo estado, ou você pode ter uma divisa entre estados através de 2 municípios. E quem é que disse isso? A lei. A lei determinou a extensão territorial de cada um desses entes, e tudo isso só existe no direito, na ficção da lei. Eu não consigo, por exemplo, chegar na pessoa estado, porque é uma ficção da lei. Outro exemplo, pessoa jurídica, empresa, né? Se você trabalha em iniciativa privada, você trabalha numa empresa. Essa empresa é uma ficção jurídica da lei. Então você tem lá no direito empresarial e no Código Civil a definição de pessoa jurídica. Foi o direito que criou. Mas eu não consigo ir na empresa. Você já parou para reparar? Ah, a sede da empresa é onde eu trabalho. Beleza, mas e a empresa? Quem é? Não tem, ela é representada por uma pessoa, que é os seus sócios. Ah, entendi. Então, a empresa, que é uma pessoa jurídica também, é uma ficção da lei. Sim. E a pessoa jurídica Estado também é a ficção da lei. Sim. E qual é a diferença de uma empresa da iniciativa privada para o Estado? É que um é pessoa jurídica de direito público e a outra é pessoa jurídica de direito privado. Ah, então uma entidade pode ser direito público ou direito privado? Pode. E o que muda então ela ser direito público ou direito privado? São justamente as prerrogativas que ela vai ter em razão da função que ela vai desempenhar. Então isso que é importante eu poder entender. Então olha só, pessoa jurídica é a ficção da lei. A personalidade jurídica é justamente a possibilidade de ela ter direitos e obrigações no mundo jurídico. Olha o que diz a questão aí, ó. Podendo adquirir direitos e contribuir e contrair obrigações na ordem jurídica. Então, ele fala adquirir direitos e contrair obrigações no mundo jurídico. Sim. Quem é que permite isso? A personalidade jurídica. Então, se ele adquire direitos e contrai obrigações, significa dizer que ele pode ter patrimônio? Pode. E o que é patrimônio? Conjunto de bens e direitos. Então, quando eu tenho um conjunto de bens e direitos, eu tenho um patrimônio. Quem me permite ter patrimônio é a personalidade jurídica. E eu só posso ter personalidade jurídica se eu for uma pessoa. É isso aí. Vamos ver se é verdade? Prado, nasceu uma criança, né? Um bebezinho. Nasceu, tem um dia o bebê. Bebezinho, um dia. Esse bebê pode ter um patrimônio? Pode. Quer ver só? Vamos supor que esse bebê nasceu e a mãe morreu. Pode acontecer? Pode. Vai ter que fazer o inventário dessa mãe. E ele já é o herdeiro. Então, com um dia de vida, ele pode ter bens e direitos. Por que ele tem isso? Porque ele nasceu com vida. Então, ele tem personalidade jurídica. E por que ele pode ter personalidade jurídica e bens? Porque ele é uma pessoa. Bebê. Pessoa natural. Bebê.
Som. Pronto, voltou, né? O problema é que eu não sei qual foi o momento que acabou o áudio. Rapaz, tu leu os lábios? Quem é que leu os lábios aí? Deixa eu ver quando que ficou mudo isso aí. Ficou mudo quanto tempo? Muito tempo? Vamos lá, não tem problema não. Acho que agora o áudio voltou. Beleza, Tamid. Vamos lá. Presta atenção. Acabou a pilha do negócio aqui. Beleza? Boa. Agora já voltou o áudio, pô. Vamos lá. Presta atenção aqui. Vem comigo, vem comigo. Tamo junto, vem comigo. Olha só. A pessoa natural vem da natureza. Até aí foi? Tinha entendido? A pessoa jurídica vem da lei. Só que como essa pessoa natural vive em sociedade e foram criadas leis, a lei reconhece a ela a personalidade jurídica. Então essa pessoa natural, ela tem possibilidade de contrair direitos, né? Contrair obrigações, desculpa, e adquirir direitos no mundo jurídico. E dá a ele também a possibilidade de ter o quê? Patrimônio próprio, que é o conjunto de bens e direitos. Então, o que aplicou aqui nesse caso aqui? Olha só. Existe a pessoa natural e existe a pessoa jurídica. O que elas têm em comum? Ambas são pessoas. O que é diferente? Uma vem da natureza e a outra só existe no mundo jurídico. Quando essa pessoa, né, o bebezinho lá nasce, se a mãe morrer no parto, eu tenho que fazer um inventário e reconhecê-lo como herdeiro. Então, um bebê de um dia já tem personalidade jurídica. Quando que se recebe essa personalidade jurídica? Quem é que sabe responder aí? Eu quero saber o seguinte: quando que se recebe a personalidade jurídica da pessoa natural e quando que se recebe a personalidade jurídica da pessoa jurídica? Beleza? Tranquilo ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Tá com áudio isso aí ou não tá? Deixa eu ver aqui. Tá com áudio isso, não tá? Ó. O que elas têm em comum? Eu tô ouvindo meu áudio, ó. O que é diferente? Quem é que tá sem áudio aí? Rapaz, o áudio tá aí. O meu tá com áudio, que doideira. Como assim tá sem áudio? Agora eu fiquei confuso, hein? Vocês estão com áudio? Sim ou não? Alô? Alô? Fala comigo alguém, por gentileza. Beleza, estão me ouvindo, pô. Tá com áudio sim. Aqui, mané, voltou agora. Rapaz, cada um tá com delay. Filho, dá ligada pra esse gato net aí que tu tem. Esse gato net que tu tem. É gato net, pô. 5 minutos de delay só pode ser um gato net. Não é possível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Alguém ajuda o Leonardo aí, por favor, que tá com áudio. Faz o seguinte, Leonardo. Sai do link e entra de novo. Isso, sai e entra de novo. Sai do link e entra de novo. Sai. Tem que ser mímica assim. Volta. Deixa eu ver se ele vai entender essa porra. Beleza? A Elza falando, vê se o áudio tá ligado. Também estão zoando o menino. Não é, porque pode ter perdido a conexão, pô. Sai e volta de novo. O nosso amigo Alexandre Fernandes já deu a dica pro Leonardo aí. Beleza? Vamos lá. O restante está de áudio aí? Beleza. O Thiago Pires é helpdesk da parada, né? Ele é helpdesk, ele. Voltou. Beleza. Então vamos lá. Vem comigo. Vamos que vamos. Tá vendo? O chat ao vivo. A aula ao vivo tem esses bagulho aí, ó. Se fosse gravado, o que ia acontecer? Ia voltar, cortar e o áudio ia aparecer aí bonitinho. Beleza, pode acontecer por causa da conexão. Você pode sair e voltar. Vamos lá, volta aqui. Qual o momento que a pessoa natural adquire personalidade jurídica? E qual o momento que a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica? Quem é que sabe me responder? Vamos lá. Responde aí. Vambora. Bora, pessoas. Vamos participar disso aí. Bom, se você respondeu pessoa natural, nascimento com vida, você acertou. Beleza?
pessoa natural, adquire a personalidade jurídica, nascimento com vida. E a pessoa jurídica, quando que adquire a personalidade jurídica? Criação. Pronto. Beleza? Então, a pessoa natural adquire nascimento com vida. A pessoa jurídica adquire no momento que ela é criada, na sua criação. Prado, como é que a pessoa jurídica é criada? Depende. Se for uma MEI, você cria da sua casa pelo computador. Se for uma limitada, você tem que fazer um contrato social e levar registro. Se for uma empresa pública, tem que ter uma autorização legislativa. Então, estou dando exemplos de pessoas jurídicas que podem ser criadas por leis, por atos constitutivos, registros ou até mesmo uma informalidade menos burocrática, no caso de uma MEI, por exemplo, que é uma pessoa jurídica. Beleza? Então, quando você responde aí, ó, qual o momento que as pessoas adquirem personalidade jurídica? Se for uma pessoa natural, né, vulgarmente chamada de pessoa física, nascimento com vida. Se for uma pessoa jurídica, qual o momento? Da sua criação. Beleza? Tranquilão? Show de bola. A Roberta diz que ficou na dúvida. Nascituro, a gente não está falando de direitos, né? Aí você tem direito desde a concepção, na teorias que você vai pegar pelo direito civil. No Código Civil, a teoria é a teoria natalista, né? É a teoria do Natal, do nascimento com vida. Mas você tem direitos garantidos. Eu não estou falando de direitos, eu estou falando de personalidade jurídica. Presta atenção. A personalidade jurídica eu só vou adquirir no momento do meu nascimento com vida. Entendido, Roberta? Aí você já tem conceitos se confundindo. O nascituro e a concepção garante o direito a uma vida futura. Mas os meus direitos de personalidade jurídica só nascimento com vida. Né? O feto não é pessoa e muito menos jurídica. Cuidado. Quem fez essa pergunta aí, Gessilene? O Leonardo fala, o feto já é pessoa jurídica? O feto não vai ser nunca pessoa jurídica. O feto vai ser pessoa natural quando ele nascer com vida. Beleza? Outro exemplo para você, é importante você entender assim. A Roberta falou que entendeu agora. A Gessilene já fala assim, ó. Gessilene, é isso? Gessilene Vieira, fala assim, eu pensando no CNPJ, mas valeu a criação do CNPJ. O CNPJ não necessariamente quer dizer que você é pessoa jurídica. Quer ver só eu te induzir a erro? Órgão público tem CNPJ? Alguém sabe responder? Órgão público tem CNPJ? Quem sabe responder aí? Tem ou não tem? Você acha que um órgão público tem CNPJ? Responde para mim, por favor. Tem? A resposta é: órgão público tem CNPJ. Tá? Então, órgão público tem CNPJ? Sim. Órgão público é pessoa jurídica? Não. Por isso que eu sempre falo, para vocês entenderem o seguinte: CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é uma coisa. Ter personalidade jurídica é outra. Então, eu posso ter CNPJ, que é uma inscrição de CNPJ, e não ser uma pessoa jurídica. Exemplo, órgãos públicos. Órgãos públicos possuem CNPJs, mas não são pessoas jurídicas. São unidades de atuação que integram uma pessoa jurídica. Ele tem o CNPJ para poder eu denominar ele patrimônio, para ele ter relações jurídicas com outros, mas ele age sempre. Beleza? Voltou aí a tela. Eles agem em nome da entidade. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, órgão tem CNPJ, presta atenção, órgão tem CNPJ, mas órgão não é pessoa jurídica. Por isso que eu sempre falo o seguinte: personalidade jurídica significa dizer CNPJ? Não. Eu posso ter o CNPJ e não ter personalidade jurídica. Me dá um exemplo, Prado, do órgão público. Órgão público tem inscrição de CNPJ, mas ele não tem personalidade jurídica. Beleza? Foi. Que mané não pagou a internet o quê, rapá? Galera pagou a internet sim. A Elza tá zoando a nossa live aí. Deixa ela com a gente.
Jamila, órgão tem, hein? Órgão tem sim. Órgão tem CNPJ, mas órgão não é pessoa jurídica. Tranquilo? Deixa eu ver se dá para pesquisar aqui na internet aqui, para mostrar para vocês que o órgão tem CNPJ. Quer ver só? Vou pedir assim, CNPJ da Polícia Federal. Vamos lá, vamos pegar aqui. CNPJ da Polícia Federal. Vamos pegar essa informação aqui na internet. Pessoal, estou usando aqui um computador velhinho. Estou com medo dele bugar aqui. Porque o outro vai chegar e a gente vai ter computador novo, porque o meu furtaram da outra vez, tadinho. Perdi tudo. Vamos lá. CNPJ Polícia Federal. Vou botar aí para vocês enxergarem. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Vamos lá. Ó. Diz assim, ó. Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o número. Olha o número do CNPJ aí da Polícia Federal do Superintendência do Rio de Janeiro. Ó, tem até o nome do superintendente regional, Valmir Lemos de Oliveira, nomeado pela portaria. Vamos pegar um outro? Olha aqui. CNPJ, inscrita no CNPJ, vamos pegar lá. Aqui um outro CNPJ aqui, ó. Inscrito no CNPJ 00394-494-0080-30. Neste caso é representado por seu coordenador, o senhor Valdeci de Souza. Vamos pegar outro. Outro CNPJ, ó. Vários CNPJs diferentes. Aqui mais um, ó. 00394-494-0087-06. E vamos indo. Ó, mais um aqui, ó. Polícia Federal. Tem Banco Central. E assim vai indo, pessoal. Só para mostrar para vocês que os órgãos públicos, eles possuem CNPJ, ó. Mais um CNPJ aqui, ó, da Polícia Federal. 00394-494-001450. Doravante denominado DPF, ou seja, Departamento de Polícia Federal. Só para vocês entenderem que é importante a gente usar essa outra técnica aqui, e ela é fundamental. Para quem não sabia, agora aprendeu. Olha só que legal. Lógica jurídica, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê que tem que ter essa inscrição no CNPJ, para vocês entenderem, e associação com a prática. Então, quando você começa a entender assim, cara, por que o Departamento de Polícia Federal, como se fosse um braço, tem o CNPJ? Por que a Polícia Rodoviária Federal tem um outro CNPJ? Entendeu? É simples de explicar, porque o nome da entidade aqui é União, ó. Porque a União, que é a pessoa, ela tem o CNPJ dela, e essas aqui tem outros CNPJs como se fossem CNPJs filiais desse, para associar. Então, através desse CNPJ, eu chego a esse órgão e todo o patrimônio da União que está ali alocado. É isso aí. Por isso que eu falo que é importante a gente começar a entender, tá? O Ataíde Moura fala o seguinte, ó, dá um exemplo de personalidade jurídica, por favor. Não é um exemplo. Primeira coisa é o seguinte, Ataíde, qual é o conceito de personalidade jurídica? Adquirir direitos e contrair obrigações. Ah, então, eu posso comprar um imóvel se eu tiver personalidade jurídica? Pode. E se eu não tiver? Eu não posso comprar. Como assim? A Polícia Federal tem personalidade jurídica? Não, porque ela é um órgão. Então, quem é que compra o imóvel? É a União, porque a Polícia Federal é um departamento que é um órgão dentro da entidade União. Então, a União, que tem personalidade jurídica, ela compra o imóvel. E a Polícia Federal, que faz parte da União, usa o imóvel. Então, eu vou botar no CNPJ da Polícia Federal a marcação de que é ela que está usando aquele patrimônio. Mas aquele patrimônio, na verdade, é da União. Por isso que eu tenho esse CNPJ para marcar o seguinte: quem está utilizando essa relação jurídica, quem está fazendo, quem está contraindo essa obrigação? É o Departamento de Polícia Federal. E ele pertence a quem, já que ele é um órgão? À União. Beleza? Então, um exemplo de personalidade jurídica é quando você contrai alguma obrigação ou adquire algum direito. Isso é personalidade jurídica. Então, por exemplo, se você me contrata para dar mentoria para você, isso é uma relação jurídica. Você só pode me contratar porque você tem o quê? Personalidade jurídica. Então você vai adquirir o direito, vai ter que receber a mentoria e vai contrair uma obrigação, tem que pagar. Olha que legal. Eu
vou adquirir o direito de receber e vou contrair uma obrigação, tenho que prestar o serviço. Pronto. Tá aí um exemplo de relação jurídica decorrente da nossa personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Foi ou não foi? Molezinha, né? Deixa eu ver. Gessilene disse que confundiu. Quero saber se agora foi. O Araíde falou show. Eu estou imaginando que foi a visualização do exemplo. Beleza. E eu quero saber o seguinte. Até que vocês conseguiram acompanhar mais ou menos como é que funciona ou não? Então, assim, o que eu quero mostrar aqui hoje para vocês, na verdade? Eu quero mostrar a dinâmica de como funciona a associação e o aprendizado do famoso direito administrativo. Eu preciso entender que o direito administrativo é uma lógica jurídica que é utilizada para descrevê-lo. E qual é a forma de fixar? A associação com a prática. Então, quando eu começo a entender o conceito, o exemplo aqui foi dado aqui, ó. Conceito de pessoa natural, conceito de pessoa jurídica. Aí eu já aprendi que pessoa jurídica é uma pessoa criada por lei, que é uma ficção jurídica, que permite a elas, por ter personalidade jurídica, adquirir direitos e contrair obrigações. E, em decorrência disso, ela pode ter bens e direitos. Então, isso é uma pessoa jurídica. Eu aprendi que a pessoa jurídica, ela tem CNPJ, mas o CNPJ não é a condição para ela ser pessoa jurídica, porque eu aprendi que órgãos não têm personalidade jurídica e possuem CNPJ. Eu entendi que a distinção de uma pessoa natural e de uma pessoa jurídica, no momento que ela adquire personalidade jurídica, é diferente. Por eu ser pessoa natural e venho da natureza com o nascimento, e por eu ser uma pessoa jurídica, é a criação por lei. Então é outra diferença isso daí. É importante a gente ressaltar. E por isso que eu tenho que seguir esse passo a passo. Depois que eu entendi a lógica jurídica, depois que eu tive associação a determinada prática, eu tenho que saber agora o terceiro passo, que é onde está isso. Então, qual é a fundamentação disso? Disto o quê? A lógica jurídica e associação com a prática. Essa fundamentação pode ser uma lei, pode ser uma doutrina, pode ser uma jurisprudência, ou pode ser um costume. Tranquilo? E aí começa a se desenvolver o negócio. Prado, me ensina um negócio. Vamos lá, passo a passo, hein? Vou te ensinar. Onde é que eu estudo o conceito de entidade? Aí eu vou te dizer onde está. Na lei, na doutrina e na jurisprudência. Me dá um exemplo de lei para eu estudar a entidade? Dou sim. Lei 9784 de 99 tem um conceito de entidade. Me dá outra, por favor? Dou sim. Decreto-Lei 200/67, artigo 5º. Então aqui está no artigo 1º, aqui está no artigo 5º. Bom, então você já me deu a fundamentação da lei, onde traz o conceito de entidade e que diz que eu tenho essas características. Beleza. Onde é que eu consigo me aprofundar e ver os exemplos de entidades que tem? Na doutrina. O que é doutrina, Prado? Entendimento dos estudiosos do direito. Qual que você me recomenda que eu estou estudando direito administrativo? Algumas. Então, de doutrina, primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: como o nosso concurso não é um concurso jurídico, não adianta eu pegar uma doutrina pesada de direito administrativo. Então você vai pegar o que eu denomino de compiladores. Quem são esses compiladores? São autores que vão ler e entender as obras de outros autores, vão pegar os conteúdos e explicar de uma forma facilitada e citá-los. Me dá alguns exemplos, Prado? Dou sim. Você encontra, um deles é esse aí que está na questão, ó. Vamos voltar lá para a questão. Olha a questão aí, traz uma.
Isso daí é uma obra, que foi até citada aí na questão, ó. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado, é o nome do livro, né? Tem que ver qual é a versão que tá. Com certeza a edição não é essa, né? Já é uma edição mais recente. Então isso daí é um dos doutrinadores compiladores que você pode pegar. Me dá outro exemplo, Prado? Dou sim. Você tem aí outro exemplo, Gustavo Melo Knoploch, Manual de Direito Administrativo. Ele também é um autor compilador. Recomendo. Me dá outro. Dou sim. Resumos de Direito Administrativo. Qualquer um, da editora Saraiva e outros mais que temos aí. Então, estou te dando alguns exemplos que servem para você estudar o direito administrativo para esse tipo de concurso. Se fosse um concurso jurídico, a gente tinha que saber que é o seguinte, quem está na banca para te direcionar, porque aí muda os autores. Beleza? Prado, você me recomenda estudar um Diógenes Gasparini, uma Maria Silva Zanella de Pietro? Recomendo, depois que você passar por esses autores compiladores. Porque senão só vai confundir sua cabeça, vai por mim. Um simples resumo de direito administrativo, mais um bom embasamento legal, mais uma aplicação e associação da teoria com a prática e o entendimento da lógica jurídica permite a você acertar mais de 90% das questões. Essa é a grande dificuldade. A maioria das pessoas que estudam direito administrativo acabam simplesmente ou perdendo o interesse porque a leitura é pesada. Se você pegar, por exemplo, um Diógenes Gasparini para ler, é pesada a leitura, né? Um Edmir, é pesada a leitura. São autores que se aprofundam mais, né? Um Gustavo Benemoy é uma leitura mais complexa de você estudar. E isso eu só recomendo no momento subsequente. No primeiro momento, livros que dão a ideia de resumos, compilados, descomplicados, eles facilitam muito a sua vida para você ter uma noção de conceito. Beleza? Então, só para a gente poder entender aqui, que isso daqui vai ser a fundamentação da minha associação com a prática junto com a lógica jurídica que foi aplicada. E isso se aplica ao direito administrativo inteirinho. E é esse o meu desafio. Eu vou ter que pegar e gerar conteúdo para vocês de materiais teóricos sobre o tema, de pegar questões que vocês consigam resolver, mais as aulas explicativas dessas questões com base nessa teoria e fundamentação legal e começar a exercitar cada ponto do nosso conteúdo programático. Esse vai ser o meu desafio, né? Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, mas é possível fazer. Beleza? Bom, para não estender muito, que a gente já tá um tempo aí, se eu não me engano, né? Vou ver até quanto tempo a gente está aí fazendo essa live aí. E hoje é o nosso primeiro encontro. Na verdade, eu perdi até... Não é perdi, né? Eu determinei um tempo para poder explicar como vai ser a dinâmica. Vamos fazer essa outra questãozinha que tem aí. E aí vamos fazer junto, né? De forma que você consiga acompanhar. Deixa eu até ver, só dar uma olhada aqui. Quanto tempo a gente já está nessa live. Tá legal, tá dando 1h40 minutos que estava ao vivo. Deve ter 1h30 aí no ar, né? Praticamente 1h30 que estamos juntos. Aliás, parabenizando a galera que está ao vivo aí. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aí, né, assistindo essa live, que foi uma live em cima da hora que a gente informou aí. Mas é bacana. Eu acho esse retorno bem bacana de vocês. Significa dizer que estão prestigiando e eu estou prestigiando vocês ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. A banca é VUNESP, né? É uma prova de 2020, uma prova da Prefeitura de Morro Agudo de fiscal de tributos. Ele pergunta o seguinte, ó. Deixa eu tentar aumentar até um pouquinho mais para ver se melhora para vocês aí. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de administração pública, né? Que foi aquele conceito que a gente estava falando anteriormente. Funciona assim, ó. A. O conceito de administração pública confunde-se com o poder executivo, pois a função administrativa é típica desse poder. Aí vamos lá, vamos brincar um pouquinho com esses conceitos para ficar mais simples essa brincadeira. Eu vou apagar esse quadro aqui, tá? Já deu para entender isso daqui, né? Como é que é essa dinâmica aqui. Beleza? Então eu vou apagar o quadro para poder fingir que eu tenho uma organização maior e você ficar mais feliz, né? Eu passar credibilidade.
brincadeira, só para não te confundir aqui, porque agora a gente vai voltar naquele tema sobre administração pública para mostrar para você como funciona isso daí, tá? Primeira coisa que eu preciso entender é que quando ele traz um conceito, e isso é importante vocês começarem a entender sobre a lógica, é que os conceitos em direito administrativo dificilmente são trazidos pela lei, né? E eu vou explicar a você por que dificilmente eles são trazidos pela lei. Deixa eu tentar melhorar aqui para ficar melhor a imagem, beleza? Vou tentar explicar por que dificilmente eles são trazidos pela lei. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, pode escrever até mais aqui, ó. Começar daqui, ó. Conceito. Beleza? Quando você traz esse conceito, e esse conceito é definido pela lei, então existem conceitos que são definidos pela lei, você engessa a aplicabilidade desse conceito. Por quê? Quando a lei já traz o conceito, ela é uma fonte primária. Para eu alterar esse conceito, tem que fazer uma nova lei. Então, ela é a primeira fonte de acesso, né? Deixa só o foco parar aí bonitinho para você conseguir enxergar, né? Está no foco automático. Então, vamos lá. Esse conceito que está aqui é definido por lei, ele engessa muito a aplicabilidade dele, porque a alteração tem que ser por lei. A maioria dos conceitos são dados pela doutrina e até mesmo pela jurisprudência. Que é uma fonte secundária. Então não foi diferente quando se falou de administração pública. Não tem o conceito de administração pública na lei. O conceito de administração pública está na doutrina e na jurisprudência. Então a gente vai encontrar isso aqui por alguns autores, que no direito são chamados de juristas. E nós vamos encontrar isso daqui na jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais. Beleza? Aí traz o conceito de administração pública. A administração pública, ela compreende o conjunto de entidades e órgãos que, através de seus agentes, satisfazem as necessidades públicas. De interesses públicos. Beleza? Então eu tenho aqui o conjunto de entidades e órgãos que, através de seus agentes, satisfazem as necessidades públicas de interesses públicos. Beleza? Esse daqui é um conceito que eu dei para vocês sobre administração pública. E aí o que acontece? Eu preciso entender que a partir do momento que é formada por entidades e órgãos, quais são essas entidades e órgãos? E aí eu preciso entender assim, ó. Entidades. São pessoas jurídicas. Deixa eu ver se dá para escrever. De direito público ou privado com personalidade jurídica própria e podem ter patrimônio próprios. Beleza? Esse é o conceito que eu tenho de entidades. E o outro conceito? Qual é o outro conceito que eu posso ter? Órgãos.
Qual o conceito de órgãos, Prado? Vou botar aqui centros de competência. Sem personalidade jurídica. Portanto, não podem ter para escrever, né? Patrimônio próprio. Ponto. Sai da frente. Então eu tenho um conceito ali de entidade e o conceito de órgãos, né? Então aqui está um conceito de entidade. Ah, barulho chato, hein? É, chato mesmo. Tá acabando a tinta, vou trocar a caneta. Aqui eu tenho o conceito de órgãos. Em azul aqui eu tenho o conceito de administração pública. Para poder te explicar a alternativa A, que diz que o conceito de administração pública, que compreende entidades e órgãos, se confunde com o conceito de poder executivo, que é órgão. Como é que é isso, Prado? Vou te explicar. Ó. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó. O conceito de administração pública confunde-se com o poder executivo. Cara, eu posso parar por aqui. Por que eu posso parar por aqui? Por um simples e único motivo. O cara está dizendo para mim que a administração pública, que é o conjunto de entidades e órgãos, se confunde com órgão. Não. Exemplo prático para você entender. Estado do Rio de Janeiro. Entidade. Tribunal de Justiça. Órgão. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Órgão. Governadoria. Órgão. Beleza? Vou botar aqui outra. PM. Órgão. Secretaria de Planejamento e Gestão. Órgão. Ele está dizendo que no conceito de administração pública, isso tudo aqui é administração pública. E ele está dizendo que isso tudo se confunde com, por exemplo, um órgão, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não. Eu não posso confundir o todo com parte. Aqui eu já matava. Mas se não fosse suficiente, eu ainda ia continuar o conceito. Pois a função administrativa é típica desse poder. Realmente, a função administrativa, que é a função de administrar, é do poder executivo. Mas o poder judiciário, como por exemplo aqui o TJ, ele também tem função administrativa. O tribunal faz contratos, o tribunal cuida do pessoal, isso é função administrativa. Então, é a função típica do poder executivo a função de administrar. Mas a administração pública engloba não só a função de administrar, mas também a função de legislar e a função de julgar, no seu sentido mais amplo da palavra. Então, quando eu me refiro à administração pública com letra maiúscula, igual está na questão, eu estou falando da administração pública no sentido amplo. Tá vendo a questão? Ó? Administração pública com letra maiúscula, sentido amplo. E não a administração pública no sentido de administrar o que é público, poder executivo. Então, essas maldades que vocês têm que começar a ter. Então, a letra A já está errada. Vamos agora à letra B. Vou pegar aqui o teclado. A expressão administração pública em sentido formal, lembra que a gente falou? Ó, formal. Formal, lembra-se e associa-se à formação. Designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, entendida esta atividade como consistente na defesa concreta do interesse público. Beleza. O que ele está dizendo aí pra gente?
Ele está dizendo que a administração pública no seu sentido formal, né? Ou seja, no sentido de materializar a coisa, no sentido de formação, ela tem esse conceito de mostrar como ela é formada, mostrar como ela se organiza. Por isso que a administração pública no sentido formal, orgânico ou subjetivo é como ela se apresenta. No sentido material, funcional ou objetivo é o que ela faz. Tá bugando aí. Por isso quando eu mostrei para vocês a viatura e perguntei, a viatura com a gente na esquina representa o sentido formal ou material? Eu tô falando do sentido material. Porque é o Estado se fazendo presente, é o Estado realizando a atividade de poder de polícia. Quando o Estado está presente, quando eu consigo visualizar o Estado, é sentido material. Quando eu sei como ele se organiza, é sentido formal. Então, se eu sei como ele se organiza, é sentido formal. Quando eu vejo ele fazendo, é sentido material. Como é que é isso, Prado? Um caminhão de lixo coletando o lixo da cidade, sentido material. A administração pública desconcentrando uma atividade, sentido formal. Então, a realização material é o sentido material, ou seja, como ela faz. Aquilo que ela forma, como ela se forma, é sentido formal. Então, essa letra B tá bonitinha e direitinha e é o nosso gabarito. Por que não pode ser a letra C? A expressão administração pública em sentido orgânico, ou seja, a mesma coisa que formal, designa a função administrativa, entendida como atividade consistente na defesa concreta do interesse público. Ele está falando para mim que a administração pública em sentido orgânico está representando a atividade, mas ele não falou em nenhum momento que ela é o conjunto de órgãos e agentes. Ela está falando que é só atividade. Não. É o conjunto de órgãos e agentes que fazem a atividade. Por isso que não pode ser letra C. Repare que a diferença da letra B para a letra C é que na letra B, que é a resposta, ele fala assim, designa o conjunto de órgãos estatais no exercício da função administrativa. Enquanto que na letra C, ele diz que a administração pública é a função administrativa como atividade. Não, isso é sentido material, não é o sentido formal. O sentido formal, ele quer saber como ele funciona. O sentido material é o que ele desempenha. Então a letra C está errada porque ela omitiu essa informação, ó. Conjunto de órgãos e entidades estatais. Porque quando eu falo de conjunto de órgãos e agentes do Estado, eu estou falando no sentido de formação. Quando eu falo desempenho e atividade, é sentido material. Então a letra C está errada. A letra B é a resposta. E vamos ver por que a letra D está errada, né? Já que tem a resposta. O conceito de administração pública não se confunde com o poder executivo, pois a função administrativa pode ser exercida de forma atípica pelo poder legislativo, mas não pelo poder judiciário. Errada essa parte final, né? Porque o poder judiciário, assim como o legislativo e executivo, desempenham sim função administrativa. E letra E diz que a administração pública em sentido material corresponde à atividade consistente na defesa concreta do interesse público e confunde-se com a função de governo. Não confunde com a função de governo. A administração pública, no sentido amplo, ele pode sim ser compreendido como uma função de governo, né? Porque ele compreende as estruturas do poder executivo, legislativo e judiciário. Mas o sentido material, que é o sentido específico, é da atividade. Então é da prestação do serviço propriamente dito. Então não há confusão de administração pública em sentido material com função de governo. O que pode haver a confusão é a administração pública no seu sentido amplo e governo. E aí você pode até trazer uma certa confusão. Mas a diferença é que a função de governo está relacionada às estratégias macro, políticas, enquanto que a administração pública compreende as atividades dos três poderes. Essa é a diferença de governo para a administração pública. É verdade que a administração pública no sentido mais amplo pode trazer uma certa confusão, mas a diferença da atividade política é que distingue função de governo e de administração pública. Tranquilo até aí, pessoal? Foi? Beleza? Vai falar que a questão é fácil? Não é fácil. Mas para você responder essa questão, o que eu tinha que tentar entender?
os conceitos, primeiro, de administração pública, depois entender que a administração pública pode se subdividir em conceitos de administração pública no sentido formal, que é sinônimo de sentido subjetivo, que é sinônimo de sentido orgânico, que está no conjunto de órgãos e entidades para desempenho das atividades. E eu tenho que entender que a administração pública pode se dar no sentido material, objetivo ou funcional. Então, cuidado para o conceito de administração pública no sentido mais amplo da palavra, quando ele começa a restringir. A administração pública em sentido formal é igual a sentido subjetivo, que é igual a sentido orgânico. A administração pública no sentido material é igual no sentido objetivo, que é igual no sentido funcional. Então eu tenho vários conceitos de administração pública. Eu tenho que sempre tentar entender qual o conceito que a questão está trazendo. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir do próximo encontro nosso. Então hoje foi a apresentação de como vai ser, um exemplo de como tem que ser aplicado o direito administrativo, para depois a gente poder entender o seu funcionamento. Beleza? E aí, galera, como é que estão as coisas aí? Tudo certinho? Fala comigo. O que a Tamires escreveu aí que ela saiu apagando aí, que eu só consegui ver agora aí? Tá tudo certo? Deu mais, né, Patrícia? Demoramos aí, deixa eu ver quanto tempo de live a gente já tem aqui. Deixa eu ver aqui com... E a galera tá aí, ó. Tem aproximadamente 1h45, né? 1h45 disso daí. Beleza. A Raquel pergunta como é que é feito o pagamento. O pagamento da mentoria, Raquel, eu devo ter mandado mensagem para você. A gente vai fazer por transferência entre bancos. Beleza? E aí a gente vai fazer dessa forma. O que eu vou fazer na próxima aula? Começa, na verdade, a gente vai iniciar na quarta-feira, né? E aí a gente vai efetivamente a ter a mentoria, o início da mentoria, que eu vou encaminhar para vocês. Essa semana vai ficar muito em cima, mas eu vou encaminhar para vocês amanhã as primeiras 20 questões da quarta-feira, né? Eu vou corrigir essas questões para disponibilizar para vocês já na quarta-feira, dessas 20 questões, e aí eu vou até sexta-feira fornecer as questões da próxima segunda, e a gente vai mantendo esses encontros segundas e quartas. Eu vou gravar essas questões, elas vão ser gravadas, e aí eu quero pegar, como esse mês de dezembro vai ser complicado, eu vou fazer provavelmente início de janeiro, e eu quero pegar dentro do primeiro mês, pelo menos uma live ao vivo, porque a live ao vivo rende muito, tá vendo? Tem essa interatividade, então o processo é mais demorado. Então eu quero pegar essa live ao vivo, que eu quero fazer dos simulados, que eu vou elaborar as questões, e dedicar um tempo para tirar as dúvidas da galera e fazer justamente esse acompanhamento. E as outras correções que eu vou fazer, eu já vou direto ao ponto, e aí eu vou acompanhando isso através de materiais. Então é importante também a gente fazer essa troca. O grupo está se iniciando, provavelmente essa primeira semana ainda vai ser de organização, que eu tenho que pegar e começar a construir esse grupo no WhatsApp para a gente trocar essas ideias da lista de transmissão, para depois sim a gente ir lá começar efetivamente a partir da próxima semana, respeitar essas segundas e quartas dentro do cronograma que a gente vai seguir, tá bom? Então só para a galera ficar ciente aí de como funciona. A Raquel Azevedo diz que não recebeu. Eu vou pedir desculpa às vezes. Manda para mim uma mensagem pelo WhatsApp, Raquel e de Jamila, pelo seguinte. O que aconteceu? Eu anunciei que ia fazer a mentoria, retomar a mentoria, e o meu celular deu pau na tela, cara. Eu não consigo visualizar a tela. Aí eu peguei o chip do celular e botei num outro celular meu. O que aconteceu? Não foi nenhum contato, nenhuma mensagem, nada para outra. Então teve gente, infelizmente, que mandou mensagem enquanto o número estava no outro celular. E aí ficou lá. Eu vou resgatar ele, eu já encomendei a tela nova. É um inferno, porque a tela não tinha. Então estou esperando chegar a tela para retomar o outro celular. E ele está bugado, eu não consigo acessar. Porque como é da Apple, essa bosta, aí para acessar eu tenho que digitar o código que aparece na tela. Ô Apple, não tem acesso. Aí para poder pegar, e é muito complicado, é uma coisa que eu não tinha acesso lá do tal do iCloud, é um inferno, né? Mas eu até gosto de usar. E aí tem esse negócio, e o celular que eu estou usando é incompatível, que é um Samsung que está usando, então é zoado o negócio. Aí o que eu vou pedir para vocês fazerem novamente, por favor? Eu vou deixar aqui o telefone, ó, DDD 21, tem gente que é de fora do Rio, beleza? Pô, tá uma bosta essa caneta, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui.
Ó, vou botar aqui no meio, ó. DDD 21 9 9889 1188, beleza? E aí eu vou pedir encarecidamente que você mande novamente para eu poder responder para vocês aí as informações sobre como funciona a mentoria, tá bom? Tranquilo, pessoal? Deu para enxergar o número aí? Tá de boa? Ó, DDD 21 9 9889 1188. E aí eu consigo me comunicar com vocês a partir dali, beleza? A Mariana diz, a live de quinta é melhor. Tá se referindo porque as quintas-feiras que a gente fazia, tinha umas lives ao vivo, de repente a gente pode escolher a quinta para fazer a live ao vivo, né? Escolhe uma quinta dessa aí e faz. Que era zoada a live, né? A galera era animada. A live era o seguinte, era a única live que era permitida tomar uma cerveja durante a live. Então a gente bebia e fazia a live lá. Era legal, era divertido. Para quem bebe. Quem não bebe, bebe água. Não tem problema não. Tá bom? Mas é uma só. Queria agradecer a presença de vocês aí, mais uma vez, e dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Vou pedir desculpas pela ausência que teve aí, né, durante o período eleitoral, mas agora encerrou, voltamos às atividades normais. E é isso. Como é que é? Quinta era cerveja, vinho e paçoca. Pessoal, a galera que não participava não vai entender essa história aí. Depois a gente conta essa história, como é que era. Queria agradecer a presença de vocês que vieram assistir a aula. Muito obrigado. A vocês aí que estão assistindo, por gentileza, deixa o joinha no vídeo. Eu vou deixar esse vídeo disponibilizado aí para vocês. E tô aguardando vocês na mentoria, quem quiser participar. E quem ainda não tem as informações, é só pedir. Beijo grande, galera. Valeu! Fui! Boa noite a todos e boa semana. Bora!